Olá, pessoal. Eu sou a Denise Noah e estou aqui para ensinar a vocês como eliminar o medo por meio do TFT, ok? Se utilizando do TFT para tirar o medo de situações, de coisas, de animais. Eu tenho medo de cachorro, tenho medo de sapo, tenho medo de aranha, tenho medo de barata, eu tenho medo do escuro. Seja qual for o medo que você queira eliminar, o medo de uma pessoa, não importa. Seja qual for o medo que você queira eliminar, você vai poder usar esse TFT para lhe ajudar a diminuir isso e poder continuar vivendo tranquilamente sem ficar com medo dessas coisas, ok? Ajudar a enfrentar, inclusive, muitas situações. Tá certo? Vamos lá? Lembrando que nós faremos esse exercício, são 3 etapas, ok? Mas quando você inicia, você primeiro dá um número, uma nota para o seu medo. De 0 a 10, qual é o tamanho do seu medo? E aí você anota no papelzinho, ok? De 0 a 10, qual é o tamanho do seu medo? Tá certo? E aí nós faremos o exercício, a primeira etapa do exercício, você novamente vai medir o tamanho do seu medo. Faremos a segunda etapa do exercício, você mede novamente a segunda etapa e faremos a terceira etapa e medimos o tamanho do seu medo, ok? Ele tem que ficar no zero, gente, tá? Nós vamos até ficar zero. Como o exercício é bem rapidinho, então vocês podem ficar tranquilos que vocês farão o exercício rapidamente e logo vocês se sentirão melhores, ok? Vamos lá? Então, nesse ponto aqui, olha, há aproximadamente 60 vezes ou 30 segundos que você pode marcar no relógio, tá certo? Nós vamos fazer embaixo do nariz 10 segundos ou 20 vezes, o que você achar melhor, nesse pontinho aqui da sobrancelha, ó, neste pontinho da sobrancelha aqui, bem no início da sobrancelha, ok? Também 20 vezes ou 10 segundos, embaixo do olhar, 20 vezes ou 10 segundos, embaixo da axila, 20 vezes ou 10 segundos, clavícula, o mesmo tempo, 20 vezes ou 10 segundos, dedo mínimo, 20 vezes ou 10 segundos, clavícula, 20 vezes 10 segundos, dedo indicador, bem nesse pontinho aqui, gente, tanto nesse quanto nesse, ó, bem nesse pontinho aqui da cutícula, ok? Nesse ponto também, 20 vezes ou 10 segundos, clavícula novamente, certo? Respira fundo. Veja, meça quanto tá. De 0 a 10, qual é o tamanho do seu medo, nós passaremos para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós faremos aqui, ó, mais ou menos, ok? Nós bateremos aqui nesse ponto todo o tempo do nosso exercício, tá bom? Todo o tempo do nosso exercício, desse segundo exercício. Então, nós iniciamos assim. Para, né? Pensando no medo, óbvio, né? Pensando no medo, fecha os olhos. Pensando no medo, abre os olhos. Pensando no medo, olha para baixo, diagonal para um lado, diagonal para o outro. Olha, baixa o olhar e olha para um lado e para o outro, ok? Sempre pensando no seu medo, olha para frente. Pensando no medo, você vai fazer aquela brincadeira, sabe aquela brincadeira de girar os olhos? Ó, olha para baixo, para o lado, para cima, para o lado, para baixo, para o lado, para baixo, para o lado, para cima, para o lado, para baixo, ok? Então, nós vamos olhar sempre assim, para baixo. Sabe aquela brincadeira de girar os olhos assim, para cá e aí gira ao contrário, tá bom? É essa brincadeira que nós vamos fazer, que não é uma brincadeira, mas é um exercício de neuropatia, para que você possa ajudar a eliminar o medo, certo? Terminando isso, você vai fazer o que? Você cantarola. Você vai cantarolar 5 notas, que pode ser o parabéns a você. Em voz alta, ok? E também conta até 5 em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre batendo nesse ponto, gente, ok? Eu vou fazer com vocês o primeiro exercício, as 3 etapas, e depois vocês podem dar continuidade e seguir, ok? Vamos lá, então? Vejam só. Primeiro, marque de 0 a 10 qual o tamanho do seu medo. Pense no seu medo o tempo todo e para ajudar, você pode falar, eu vou falar para vocês esse medo, tá bom? Porque eu não sei qual é o medo de vocês, mas vocês podem só pensar nesse medo o tempo todo, tá bom? É importante que vocês pensem no medo de vocês para que ele possa ser eliminado, tá certo? Traga ele à mente para que a gente possa trabalhar e o sistema nervoso central entender que é essa situação que você precisa eliminar de medo, tá bom? Vamos lá então? Aqui 60 vezes. Esse medo, esse medo, esse medo. 60 vezes, ok? Esse medo, esse medo, esse medo. Ou pode marcar no relógio.
esse medo, esse medo, esse medo. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. 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 Respire fundo. Vamos lá? De 0 a 10, quanto está o tamanho do seu medo? E se ele ainda se mantiver um pouco alto, ou se ele ainda se mantiver, nós vamos para a segunda etapa, que é entre esses dois dedos. Lembra? Nós ficaremos o tempo todo, pode ser qualquer mão, tá? Não importa a mão, certo? Vocês podem começar numa mão e terminar na outra. E aí, pensando no medo, fecha os olhos. Pensando no medo, abre os olhos. Pensando no medo, olha para baixo, diagonal para um lado, diagonal para o outro. Pensando no medo, olha para frente. Pensando no medo, olha para baixo, para o lado, para cima, para o lado, para baixo, para o lado, para cima, para o lado, para baixo. Lembra? Gira os olhos para um lado e para o outro. Pensando no medo, cantarola. Pelo nariz, ok? Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola. Respira fundo. De 0 a 10, qual é o tamanho do seu medo? Você avalia de 0 a 10 qual é o tamanho do seu medo, ok? Vamos lá? Novamente, então, avaliando o tamanho do seu medo, nós vamos para a terceira etapa, que é, novamente, 60 vezes nesse ponto. Ok? Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, este medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Muito bem. 60 vezes aqui. Nós fazemos o quê? Vamos para baixo do nariz, ok? Embaixo do nariz, esse medo, esse medo, esse medo. Cantinho da sobrancelha, esse medo, esse medo, esse medo. Esse medo, esse medo, esse medo. Embaixo do olhar, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Embaixo do braço, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Clavícula, esse medo, esse medo, este medo. Pensando no seu medo, eu tô falando esse medo, mas esse medo é o seu medo. Você pensa no seu medo, que medo você quer eliminar, ok? Vamos lá? Esse medo, esse medo, esse medo. Clavícula, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Vamos lá? Indicador, esse medo, esse medo, este medo, esse medo, esse medo, este medo. Clavícula novamente. Esse medo, esse medo, esse medo. Respire fundo. Solta pela boca. E aí, então, você avalia novamente de 0 a 10 qual é o tamanho desse medo. E se o medo ainda não diminuiu, você repete o processo, ok? Repita quantas vezes for necessário, até que você sinta que não tem mais medo dessa situação,
ok? Até que o seu medo esteja em zero, até que o pensamento não venha, ou até que você sinta que você não tem mais nada, ok? Que você não sente mais nada, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai ajudar. Faça direitinho, que eu tenho certeza que vai ajudar para eliminar medo de escuro, medo de barata, medo de sapo, medo de aranha, medo de qualquer bicho, medo de abelha, medo de borboleta, seja o medo que você tenha, qual é a fobia que você tem, não importa. Medo de gente, não importa. Qualquer medo. Tenho certeza que vai funcionar, tá bom? Um grande beijo na alma de vocês. Eu amo muito vocês. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Acompanhe o nosso canal no Instagram, Denise Noah, e Ho'oponopono Noah, também no Instagram. E no Facebook nós temos o Ho'oponopono Aloha Mahalo, um canal onde todas as noites fazemos lives com pessoas, com convidados ou não, mas fazemos as orações e os decretos todas as noites. Chamem lá, passa por lá, conheça o nosso canal, tá bom? Beijo grande na alma de cada um. Beijo, beijo, beijo.